Boa noite, meus aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de começarmos o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho na opção todas. Assim, toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você será notificado. Meus amores, não deixem as crianças ouvir as histórias aqui contadas. Não é conteúdo para criança, tá? Por favorzinho. Bom, sem mais delongas, vamos para o primeiro relato de hoje. Esse relato eu mesmo estarei contando o que eu ouvia quando era criança, tá bom? Lembrando a vocês que relato, conto ou história, você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural. Estarei trocando o nome dos envolvidos para não criar situação incômoda. Quando era criança, minha mãe tinha uma amiga que vou chamar aqui de Dona Francisca, que não saía lá de casa. E um dia Dona Francisca contou essa história e eu lá de orelhinha em pé, só escutando. Dona Francisca contava que lá no sítio onde ela cresceu, tinha uma vizinha, recém-casada, sabe aqueles bairros no meio do nada, tipo colônia de fazenda? Tem 20 a 30 famílias no máximo, as casinhas ali aglomeradas. Então, em uma certa noite de lua cheia, escutaram os gritos dessa vizinha recém-casada e tinha acabado de ter o bebê. Essa mulher gritava desesperada, porque não achava o bebê no berço. Reviraram a casa, saíram procurar os arredores, andaram, juntou todos os homens da colônia e junto foram para o mato, porque se escutaram barulho de bicho. E se adentraram no mato. E quando chegaram até uma clareira, sabe, no meio da floresta, tiveram a visão pior da vida deles. Um cão preto enorme, de olhos vermelhos, com os pelos duros, arrepiado. E ele tinha na mão pedaços e sangue, pedaços de carne. O pai da criança ali já desmaiou. Eles cobriram de tiro aquela criatura, mas ela se embrenhou no mato, não se sabe como, deixando apenas uma perninha e um bracinho, que só identificaram o bebê por causa do sapatinho de lã que estava no pé do nenê. Fazer o quê? Tinha que ir para casa, dar notícia para aquela mãe que o bebê dela, né, não ia mais voltar. Chegaram, contaram, a mulher ficou louca. Nossa, gritava e chorava. E como saber, como pegar o bicho, né? Mas não precisou muito, não. No outro dia, eles ficaram sabendo que o dono de uma quitanda lá da cidade foi encontrado morto no meio da estrada com o corpo crivado de balas. E na mão dele tinha um bracinho de criança. Ou melhor dizendo, um bracinho de bebê. O dono daquela quitanda não foi aceito no cemitério. O padre da cidade parece que excomungou ele. E nem no sítio. Os colonos não quiseram que ele fosse sepultado no cemitério da capela do sítio também. E não se sabe o fim que foi dado no corpo do dono da quitanda. E ela também contou que a mãe desse bebê, não suportando ter perdido o neném daquela maneira, acabou por tirar a própria vida. O pai virou um alcoólatra e nunca mais foi o mesmo. E essa é a história do lobisomem e o sapatinho de lã,
que eu ouvia a Dona Francisca contando para minha mãe. Ixi, isso me assustava muito e muito mesmo. É bem assustador. O que vocês acharam dessa história? Eu falo para vocês que ela me assombrou por um bom tempo, viu? Demorou para eu esquecer essa história. Mas sabe aquela criança? Chega a visita em casa, a criança fica de orelhinha em pé para escutar o que os adultos estão falando. E aí acaba ouvindo, né? O que não quer ouvir. Bom, agora vamos para o próximo relato de hoje, que é do grupo Casos de Assombração 2, por Vanessa Santos. Vou relatar um caso verídico que aconteceu comigo. Olha, eu aviso, é uma história real. Muito bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Antônia e moro no Pernambuco. Com 19 anos, me casei e precisei muito de um emprego. Consegui em um sítio muito velho. Falei com o dono e ele pediu que eu esperasse lá no local. Esse trabalho quem me indicou foi o amigo da minha cunhada e passamos a noite no sítio deles, que era vizinho ao sítio em que eu iria trabalhar. Já no primeiro dia tive vários avisos que o local era assombrado, que tinha uma criança que ninguém via, só se ouvia o choro, e que todos os que trabalhavam lá não duravam nem 15 dias. Nesta mesma noite, após várias conversas, já era tarde e fui tomar um banho. Me mostraram um reservatório velho onde se banhavam. Ao lado tinha um estábulo com colunas de grande porte. Vi um senhor lá ao fundo passar entre as colunas. Esse senhor aparentava estar fora da época dele, pois as roupas eram antigas. Observei ele caminhando e passar atrás de uma coluna. Depois desapareceu. Sabe aqueles filmes em preto e branco? Pois bem, o cara parecia estar em preto e branco. A figura estranha era de arrepiar, pois quando ele sumiu, do nada fez um frio fora do normal para a região Nordeste. No dia seguinte, fui ao sítio. O senhor me mostrou minhas tarefas e no dia seguinte fui morar no local. Eu, minha mulher e uma filhinha de 3 anos dela de um primeiro casamento. O sítio era grande, tinha uma casa antiga fechada que me dava calafrios, pois a casa era muito antiga mesmo, digna de filme de terror. Minha residência ficava um tanto distante da casa grande. À minha frente se via um grande pomar, várias árvores frutíferas muito velhas e uma mangueira de tão antiga tinha musgo e barba de velho descendo pelas galhas. Atrás, uma mata, ao lado esquerdo, mata também. Passaram-se 8 dias sem ver ninguém no local. Quando uma noite, às 9 horas da noite, alguém chama na porta. Uma moça que vestia trajes como o da época da escravidão, olhos assustados, e fala meio acanhada. Ela nos ofereceu sopa. Perguntei a ela de onde ela vinha e ela disse do casarão, disse que trabalhava lá. No mesmo dia, chegaram à tarde, já perto do anoitecer, minha cunhada e o marido. Conversamos e lá pras tantas da noite, na sala, deitado no tapete, estava o marido de Rosemary. E ele começou a bater com a mão no chão, batia com os dedos, como cavando. Apontava para trás com o dedão e para frente com o indicador, e isso se repetiu várias vezes. Logo, as meninas começaram a tentar acordar ele, dizendo: "Para de brincadeira,
mas ele dormia tão profundamente que roncava, mas continuava, como se a mão dele tivesse vida própria. Daí elas começaram a tentar adivinhar o que era aquilo e se perguntavam: é o número do jogo do bicho? E ele indicava negativamente com o dedo que não e continuava. Da loteria? Minha mulher, sentada na cadeira de balanço, falou: é uma botija? Silêncio. Ele parou e fez um sinal de legal com o dedão. Cavou com os dedos no piso e apontou para trás da casa e para frente. Do nada ele acordou num grito sinistro e chorou feito criança. Falou que estava num lugar onde era muito escuro e no meio desse escuro estava uma velha sentada, toda molhada, que não deixava ele ir embora. Decidimos tentar tirar a botija da frente que ficava embaixo da mangueira. Bem, aquela bem velha. Eu não tinha fósforo. Fui a um fogão de lenha que ainda tinha umas brasinhas do jantar e acendi com muita dificuldade uma vela. Fomos eu e ele, um ao lado do outro, protegendo a chama da vela para não apagar. Do nada, escutamos um assopro e a vela apagou. Daí, começamos a receber pedradas. Voltei e acendi a vela e tentamos novamente. E do mesmo modo aconteceu de novo, um sopro e pedradas. Na terceira vez, apagaram a vela e levamos uma saraivada de pedras, muitas mesmo. Corremos para dentro da casa. Uma coisa corria, dando volta na casa, pulava no telhado, corria em cima das telhas e começou aí a noite mais tenebrosa da minha vida. As coisas quebravam, lâmpadas quebravam, vidros, uma pedra estilhaçou a janela, um vidro cravou no braço do marido de Mary. Eu tirei o vidro e isso era meia-noite quando começou e 3 horas da manhã terminou. Saímos de lá correndo a pé, de uma cidade a outra com nossa pequenina nos braços. Saímos 3 da madrugada, como eu disse, acabamos fazendo de uma cidade a outra a pé. Minha sogra nos orientou. Se caso fôssemos tentar voltar lá, pegar nossos pertences, era para orar, levar um terço e também água benta. Falei para uma amiga médium o que ocorreu e ela disse que gostaria de ir lá também. Bem, na ida decidi comprar cigarros numa barraca e do meu lado um senhor falou: eu sei para onde vocês vão, daqui a pouco eu chego lá também. Quando olhei para o cara, ele tinha escuridão na boca e nos olhos, era um demônio de aparência humana. Pegamos um transporte comum aqui no Nordeste, sabe, Kombi, que nos levou até a próxima cidade, onde pagaríamos outra para seguir o destino. Veio até nós um cobrador do transporte coletivo e ofereceu vaga para a viagem. O mesmo que falou no bar era o mesmo que nos oferecia as vagas do transporte. Como não havia outro meio de ir, embarcamos assim mesmo, sempre orando mentalmente no trajeto. Quase houve um acidente envolvendo o nosso transporte, mas chegamos. 4 quilômetros a pé, até chegar no sítio. E lá estávamos para resgatar nossos pertences deixados, porque saímos às pressas no dia anterior. Do nada, o marido de Rosemary falou: não tenho medo, vamos tirar essa botija. Vai que tem ouro e pode mudar a nossa vida.
E esse foi o erro. Tentamos a da frente, mas não conseguimos. Então fomos tentar o que estava atrás da casa. A nossa amiga médium disse: então deixa eu fazer um ritual. E começou acendendo velas. Orou algo baixo e ela parecia ter sido tomada por um espírito. Virou uma garrafa de cachaça, tomou tudo sem tirar a garrafa da boca. Tomou tudo mesmo, de uma só vez. Arrancou todas as roupas e ficou nua e em pelo. E rosnou. Rosnou feito bicho, saindo de 4 patas. E a acompanhamos, né? Como se ela fosse um animal. Comecei a cavar onde ela indicou. E a vela que ela acendeu, o vento soprava. A chama envergava, deitava, mas não apagava em momento algum. Cavei cerca de 70 centímetros de profundidade, até achar algo como se fosse uma cabeça de boneca enterrada de lado. Só metade dela aparecia. Peguei a vela para ver o que era e fui cavando até ela sair. Assim que fui tirar a areia do buraco, senti a pá pesada. Quando subi a pá, o que a chama da vela clareou, vi uma cabeça decepada de uma velha com olhos e bocas abertas. A mesma cabeça de boneca agora parecia ser a cabeça de uma velha. Na hora, virei o rosto para não me assombrar, pois sabia que era ilusão e brinquei. Achei uma cabeça, sua vez de cavar, e jogando por cima dos ombros o que tinha na pá. Ouvi um tombo seco da cabeça batendo no chão e as minhas pernas tremeram, mas não olhei para não me assombrar. Assim que ele começou a cavar, também, certo tempo vi ele paralisado e a olhar algo que ele pegou no buraco. Quando perguntei a ele, com voz quase sem conseguir falar, ele disse: uma mão, cara! Uma mão, cara! Olhei melhor e era só uma pedra, mas eu sabia que era uma ilusão. Falei que eu cavaria. E fui com vontade cavar até topar uma caixa maior do que uma caixa de sapatos. Toquei na tampa dela e com a pá fui tirando ela do local onde ela estava encravada. Senti ela solta e tentei tirá-la do local, mas por mais força que eu colocasse nela, ela nem se mexia. Forcei até os músculos dos meus braços tremerem e nada. Daí falei: essa porcaria não vai sair, não é? A vela apagou na hora e começou o tormento. Corremos e só ficou a médium lá fora, que voltou em seguida, 10 minutos depois, chorando assombrada. Tudo quebrava dentro da casa. Pratos, copos, cadeira eram jogadas e então decidimos nos unir em uma oração. Assim que começamos a orar, pedi que aquilo nos deixasse ir embora em paz. Então falei: vamos sair daqui. E peço que qualquer coisa que acontecer lá fora ou no caminho, vocês não olhem. Na saída, tinha uma figura, como se fosse um capitão do mato, todo de preto, com capote e chapelão. As meninas choravam e todos nós agarrados uns nos outros. Logo, senti uma mão sobre minha cabeça e fui tomado por uma confiança muito grande. Saímos de lá sem olhar para trás e nunca mais voltamos naquele local. Pessoal, desculpe, mas tive que abreviar. Apesar de ser grande esse relato, em texto era muita coisa. Muitos detalhes tive que omitir, senão daria um livro. Mas foi bem compreensível. Relato muito bom e aterrorizante, hein? Nossa, eu também nunca mais voltaria naquele lugar. Agora vamos para o último relato de hoje?
Também de Casos de Assombração 2 por Vanessa Santos. Obrigada, hein, Vanessa? Beijo. Debruçado no parapeito da velha janela feita de madeira, eu observava o sol se pondo no horizonte. Havia feito muito calor naquele dia e o sol se despedia, deixando um tom avermelhado naquele fim de tarde. O triste canto do saci fazia a trilha sonora da noite que começava. 1965, a cidade que moro é muito quente no verão, tanto quanto é fria e gélida no inverno. E em uma noite de verão quente e enluarada que eu, com 7 anos de idade, iria viver uma noite alucinante e assustadora. Noêmia. Eu havia completado 7 anos de idade. Por coincidência, eu era o 7º filho. Minha mãe teve antes de mim 6 filhas mulheres. Minha família morava nesta época no número 1249 na Rua Vitória, na minha promissora cidade. Era uma vida difícil para um piá curioso e travesso. Eram muitos os dias em que eu gazeava a aula para ficar nas matas por perto com um estilingue e muitas pedras no bolso. Selava o destino de muitos inocentes passarinhos. Eu apanhava muito da minha mãe e não era raro ficar por dias com marcas roxas e calombos pelo corpo. As tardes, em especial as de domingo, eram de extremo tédio. Estas tardes me causavam muita tristeza. Não sei explicar o motivo. Talvez os desejos e sonhos de sair daquele lugar fosse o motivo. Minha irmã, número 3, Dorilda, tinha amizade com uma moça chamada Noêmia. Noêmia havia se casado com um velho senhor que morava perto da minha casa, a uns 100 metros talvez. Vamos chamar esse senhor de Alemão, pois ele era de uma descendência tal. Todos nós, crianças da vizinhança, tínhamos medo do alemão. Mas mesmo com medo, eu e os meus amigos aprontávamos muito com o maldoso alemão. O terreno da sua casa era muito grande. Nos fundos havia um pomar. Ali tinha muitas árvores frutíferas, laranjas, pêssego, ameixa. Claro que a gangue da Rua Vitória não deixava barato. E vez ou outra invadia esse pomar. Numa época de dificuldades, roubar frutas era nosso passatempo. Peço licença a vocês. Vou apresentar meus amigos, membros da gangue da Rua Vitória. Nenê, Darcy, Milton, 12 Dedos, Mico e eu. Eu, Carlinhos, né? O Nenê era o mais velho. Era irmão do Milton, 12 Dedos. O Milton tinha um dedinho extra em cada mão, por isso o apelido. O Mico era meu primo e tinha esse apelido porque era muito rápido e sua aparência lembrava de um macaquinho. Ele nunca se incomodou com isso. Darcy quase nunca estava junto e não se sabia muito sobre ele. Mas não é sobre eles a história de hoje, mas guardem seus nomes. Eles estarão em algumas das minhas próximas histórias. Havia muito boato sobre o alemão, mas esses boatos nunca se confirmavam. Dizia que ele matava pessoas e enterrava em seu quintal, coisas assim, etc. Tudo o que se dizia do alemão era apenas boatos. Passei a ter uma certa afinidade com ele, pois quase sempre eu estava lá na frente de sua casa. A minha irmã enviava recados para sua amiga Noêmia e sempre o mensageiro era eu. Quem normalmente atendia era o alemão. Eu tremia quando via aquele homem alto e esguio caminhando até o portão, mas ele me tratava até com simpatia e educação, e assim eu comecei a ter respeito por ele.
A sua esposa, Noêmia, estava sempre sorrindo, expressava em seu rosto uma aparente felicidade. Nos anos 60, houve um surto de tuberculose. Pessoas ficavam doentes e, até se saber do que se tratava, a doença já tinha dominado os pulmões do doente, que rapidamente morriam. Na cidade não havia tratamento para a doença, de modo que as vítimas da doença, quando descoberta a tempo, eram encaminhadas para a capital, onde os recursos de tratamento estavam ao alcance dos médicos. Noêmia foi contaminada pela doença e começou então a emagrecer e começava a ficar com a face pálida, quase cadavérica. Seu rosto fino mostrava seus ossos faciais por trás de uma pele quase transparente. Sua imagem me causava arrepios e medo. Um dia, olhando para a casa da Noêmia, vi movimentos de pessoas. Em seguida, saiu uma ambulância. Era Noêmia que começava sua viagem para o tratamento na capital. A capital, Curitiba, ficava a 490 quilômetros da minha cidade. Seria para Noêmia uma longa viagem. Algum tempo se passou após a partida de Noêmia e eu não ouvia mais falar dela. Até que um dia eu ouvi uma conversa entre minhas irmãs. Noêmia havia falecido e estava muito longe de casa. Seu corpo tinha que fazer a viagem de volta e até que seu corpo pudesse ser liberado, passaram-se 3 dias. Seu cadáver foi embalsamado para que se mantivesse conservado e também não exalasse o odor fétido dos mortos. Finalmente, o corpo de Noêmia chegou. Todos na vizinhança se preparavam para o velório, inclusive a minha família e eu. E é a partir daí que começa o meu pesadelo. Debruçado ali, eu olhava fixamente em direção à casa do alemão. Algumas pessoas já se dirigiam para lá, com a intenção de se despedir da Noêmia. Pessoas da minha família já estavam lá. Já era noite quando eu vi a minha sexta e quinta irmã, Elvira e Cristina, saírem em direção ao local do velório. Não existia um local apropriado para as famílias velarem seus mortos. Eles eram velados em casa mesmo. A sala de visita das casas normalmente eram grandes. Retirava-se os móveis e o caixão era colocado no centro da sala, às vezes ao fundo. Esses caixões eram comuns serem feitos por carpinteiro conhecido. Não era o caso de Noêmia, pois seu cadáver havia chegado já em um caixão. Minha irmã, número 5, mais tarde casou-se com o dono de uma funerária. Estranho, né? Por alguns minutos observei minhas 2 irmãs andando em direção à casa do alemão. Só então que, de repente, percebi que só eu permanecia em casa. Me apressei em me preparar para ir ao velório. Eu nunca tinha presenciado um ou estado em um. Confesso que estava curioso e empolgado para o meu primeiro velório. Já era noite quando saí em direção do evento. A lua clareava bem aquelas ruas. A ausência de poluição e a luz elétrica permitia que o céu exibisse a sua esplendorosa beleza. A noite era quente. Chegando em frente à casa, vi seu enorme portão de madeira totalmente aberto pela primeira vez. A cerca da casa era toda feita de balaustra, as madeiras de pinho, araucária, já muito envelhecidas, que davam a elas um tom escuro. A casa também era feita de madeira e tinha suas paredes no mesmo tom escuro da velha cerca. Algumas pessoas conversavam na frente da casa. Subi lentamente os 3 degraus de escadas de madeira. Entrei lentamente na sala. O caixão estava ao fundo da sala. Também ao fundo, à esquerda, uma porta que dava acesso à cozinha. Bancos de madeira estavam distribuídos e encostados às paredes da sala.
Algumas pessoas ocupavam esses bancos antigos. Lampiões a gás davam uma péssima iluminação. Aquele cenário, para mim, de medo e assombro, cheiro de parafina das velas queimando, me causavam arrepios. A visão daquele caixão coberto por um véu branco e transparente. Ai, confesso, me assustou. E eu era muito pequeno, e a altura que estava o caixão era apenas para os adultos. Fiquei ao lado do caixão com a ponta dos pés apoiado no chão. Tentava sem sucesso olhar para dentro do caixão. Senti o toque de mão nos meus ombros. Era o alemão que gentilmente pegou-me e me ergueu do chão. Me direcionou próximo ao rosto de sua amada Noêmia. Olhei fixamente em sua face. Aquela não era Noêmia. O rosto está sem carne. Os ossos de sua face surgiram aos meus olhos, cobertos apenas por uma fina camada de pele, quase transparente. Direcionei meus olhos ao seu ventre. Seu abdômen parecia inchado, como se fosse estourar a qualquer momento. Os cabelos haviam sido mal cortados e estavam parcialmente espetados, dando a Noêmia uma imagem cadavérica e espectral. Vagarosamente, o alemão me colocou no chão. Em choque, com dificuldade, caminhei até a cozinha. Minha mãe estava lá, ofereceu-me uma caneca de café e me perguntou: "Viu a Noêmia, filho?" Respondi sim, com a voz trêmula e assustada. Minha mãe aconselhou, logo depois, que eu deveria ir embora, pois eles iriam ficar ali para a novena. Fiquei ainda mais apavorado. Iria ficar sozinho em casa. Algum tempo depois, uma de minhas irmãs, não me lembro o número dela, me pegou pela mão e disse: "Vamos embora, Carlinhos." Me senti aliviado. Eu não iria ficar em casa sozinho. Também não queria ficar, não. Não queria continuar ali também. Já passava das 11 da noite quando caminhávamos para casa. O calor da noite não tinha diminuído. Alguns minutos e entramos em casa. Minha irmã foi para o quarto dela, que era em outro cômodo da casa. Havia 2 quartos e em cada quarto 3 camas, e em um deles ficavam eu e 2 irmãs, número 6 e 5. E minhas companheiras de quarto ficaram no velório. Eu teria que dormir sozinho. As camas ficavam uma próxima à janela, e era a minha, que dava para a rua. A outra encostada na parede à direita e uma terceira aos fundos, bem próxima à porta de entrada. Os colchões eram feitos de capim, mas havia em seu interior molas circulares que davam o conforto necessário da época. Era uma noite quente. Me deitei em minha cama, já com as lembranças do rosto cadavérico de Noêmia em minha mente. Comecei a suar frio. O calor aumentava e o meu suor e medo também. Eu parecia em transe, lembrando das imagens que havia visto. A minha velha e batida camiseta Hering de cor azul parecia um lago de suor. Eu girava na cama a todo momento. Foi quando ouvi um barulho na cama próximo à porta. Estremeci. Quando olhei na direção da cama, fiquei tomado pelo pavor e medo. Ali, deitada naquela cama, estava Noêmia. Ela estava deitada na mesma maneira e posição que eu havia visto ela no caixão. Puxei o velho cobertor e me cobri inteiro. Eu parecia ter entrado em choque. Por baixo do cobertor, meu corpo era dominado por suor e medo. Alguns minutos e eu já não suportava tanto calor. Lentamente fui tirando a coberta da minha cabeça. Abri os olhos devagar. Já sentia a ardência do suor que queimava minhas retinas e embaçavam a minha visão. Mas, mesmo com os olhos embaçados, ainda havia aquela imagem espectral, deitada bem perto de mim.
Paralisado pelo medo, não conseguia fechar meus olhos. Então via Noêmia virar sua cabeça em minha direção, seu rosto agora de frente para mim. E ela esboçava um sorriso. Não suportei mais tanto pavor. Levantei da cama e corri para a porta e saí em disparada pela rua. O luar iluminava o caminho até a casa do alemão. Adentrei a sala. A novena já estava sendo rezada e o caixão estava lá. E Noêmia também. Minha mãe me olhava com repreensão e eu sabia que aquele olhar significava: sai da casa. Corri de volta para minha casa. Enquanto corria, parecia estar sendo perseguido por algo que eu não conseguia ver. Parei em frente da minha casa. Hesitei. Entrei bem devagarinho. Eu ainda suava. Sabia que ao abrir a porta do quarto, eu iria sentir medo e com certeza não conseguiria dormir. Ao dar o primeiro passo para dentro do quarto, ali, só que agora sentada na cama, estava Noêmia. Noêmia olhava-me direto nos meus olhos e eu sentia tanto pavor que não sentia mais as minhas pernas. O suor escorria pelo meu rosto. Ela então começou a erguer seu braço direito. Eu ouvia o ranger de seus ossos e o esforço que fazia para estender a sua mão em minha direção. De maneira inconsciente, peguei na mão dela. Era fria, gelada. Eu sentia o toque de minha mão em seus dedos esqueléticos. Segurei por alguns instantes e ela apenas me olhava. Tentava inutilmente esboçar palavras, mas apenas saía sons que eu não conseguia identificar. Eu não sabia se ela segurava minha mão ou era eu que segurava a sua. Ficamos assim por alguns minutos que pareceram uma eternidade. Noêmia então começou a ficar em pé. O ranger de ossos agora era mais imenso. Começou a andar lentamente, me guiando pelo braço até minha cama. Percebi que ela queria que eu me deitasse ali. Deitei-me devagar. Já não sentia mais medo, mas continuava assustado. Assim que me deitei, Noêmia sentou-se ao lado da cama. Percebi então um lenço em sua mão. Ela começou então a secar meu rosto e meus olhos, me livrando um pouco do suor. O medo e o pavor já não existia mais. Eu estava bem, calmo, tranquilo. Quando ela lentamente se pôs em pé e lentamente caminhou em direção à porta do quarto. Assim que passou pela porta, a porta se fechou sozinha. E então o quarto foi tomado pelo silêncio. Por um instante fiquei pensando se realmente tudo aquilo teria acontecido. Me coloquei de joelhos na cama, abri a janela e olhei lá fora. Eu vi Noêmia seguindo em direção à casa do alemão. Ela não andava, mas flutuava, de maneira delicada, como um espetáculo de dança de balé. Fiquei olhando, agora com um ar de admiração. Iluminada pela luz do luar daquela noite, Noêmia ainda olhou para trás e acenou com a mão, dando seu último adeus para mim. Acordei pela manhã, ainda pensando sobre tudo o que aconteceu naquela noite, mas não fiquei espantado ao encontrar o lenço de Noêmia ao lado da minha cama. Fui ao enterro, sim, e, em último gesto, coloquei o lenço sobre suas mãos, antes do caixão se fechar. E em pensamento pedi a Deus que ela tivesse o seu merecido descanso em paz. Eu nunca mais tive qualquer visão de Noêmia, mas o sobrenatural insistia em se fazer presente na minha vida e também nos meus sonhos. Nossa, ao mesmo tempo que esse relato é apavorante, ele também é uma história bonita, né?
ela não era do mal. Acho que ela só queria se despedir do menino. E aqui termina mais uma coletânea de relatos. Espero que tenham gostado. Deixem a sua opinião nos comentários do vídeo. Lembrando de manter o respeito nos comentários, tá? Todos temos o direito de não acreditar, mas temos também o dever de respeitar. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família você também. E vocês que assistiram e gostaram, não se esqueçam de deixar o like. O seu like ajuda muito o canal, vocês não têm noção como vocês me ajudam deixando o seu like. Então, vamos lá, não seja tímido, meta o dedo no like e ajuda o canal Angel Black. Também peço que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Já somos quase 5.000, falta pouco. E para você continuar recebendo notificações do canal, vai lá no sininho das notificações, na opção todas, e clica lá, né? Como eu já disse, opção todas. E você sempre será notificado quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Quero falar com você que tem um relato para enviar para o canal. Relato, contos, histórias, será muito bem-vindo. O e-mail do canal para você estar mandando é lu.sonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, muitos links mesmo. Vou enfatizar 3 aqui, porque o relato já está longo, né? O vídeo já está bem longo. A minha página no Instagram tem um link aí, vai lá, me segue, me manda um direct, assim que eu puder eu te respondo. O Instagram tá bombando, você vai conhecer mais da Angel lá. Também tem a minha página no Facebook, que leva o mesmo nome do canal, Angel Black Contos de Terror. Logo teremos live lá ao vivo. Se você não me segue, corre que dá tempo. E o canal Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral. Um canal criado para elevação espiritual minha, sua, nossa. Dá um pulinho lá, você vai gostar. Eu espero você lá de coração aberto. Também tem o grupo de WhatsApp criado por uma amiga muito querida. Vá fazer parte você também, interagir. A interação entre inscritos é muito boa. Eu de vez em quando dou um pulo lá também. Gosto muito, é uma galera louca, louca, louca que eu amo muito, muito, muito. Beijo, grupo! Agora quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura, né, maravilhosa, porém maluca, que é o YouTube, e agradecer a todas as páginas e grupos do Facebook que me ajudam muito na criação e divulgação do meu trabalho. Principalmente eu estou usando bastante conteúdo agora do Casos de Assombração 2. Dá um pulo nesse grupo lá, ele é muito top, gente. Vai lá, vale a pena conferir, tá? Meus amores, logo teremos live, tá bom? E eu espero vocês para conversar olho no olho, tete a tete, matar a saudade e debater alguns assuntos legais ou não. Aquele debate sincero e sincero. E sincero também. E de novo, sincero, tô brincando. Então, aquele debate legal sobre vários assuntos. E também ler alguns relatinhos também ao vivo, que é gostoso demais. E eu quero agradecer a todos vocês por estarem sempre comigo e não soltar a minha mão, pois os meus inscritos são os melhores inscritos do mundo. Vocês são muito importantes para mim, vocês não têm noção. Vocês são o combustível do canal, sem vocês não teria o canal, não teria Angel Black. Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois vocês moram aqui dentro e não pagam aluguel, pois o meu coração já é de vocês. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Mua!